Irmãos, quantos creem que Deus, Ele pode mudar a nossa vida no estalar de dedo, com uma palavra só? Você crê nisso, não? Deus pode mudar a sua vida num dia comum como esse. Deus pode mudar totalmente a sua história. Mesmo você talvez não esperando, Deus ele pode te surpreender. E sempre quando Deus tem uma obra na vida de alguém, Ele prepara essa pessoa. Ele muitas vezes faz essa pessoa passar por muitos vales, desertos, até que chegue o ponto ideal, até que chegue o lugar exato onde Deus queria que a pessoa estivesse, na hora certa, no tempo perfeito de Deus. É assim que nós vemos na vida de tantos homens e mulheres de Deus. E às vezes Deus, Ele vai mudar a tua vida, seja através de coisas boas ou coisas ruins. Quantas pessoas tiveram que chegar no fundo do poço para chegar à conclusão de que precisavam entregar a vida para Jesus, mudar de vida. Às vezes é um momento bom, você está ali super feliz com algo que Deus fez na sua vida, e aquilo te motivou mais ainda a continuar na caminhada. Eu creio que independente do que seja, Deus ele cumpre os propósitos dele na nossa vida. Nós vemos um exemplo na vida de José. José estava preso, esquecido na prisão, por causa das acusações falsas que a esposa de Potifar fez contra ele, dizendo que ele tinha tentado abusar ela, sendo que ela é que tentou abusar ele. E ele ficou preso ali muito tempo, muitos anos, e mesmo estando ali na prisão, ele entendia que os planos de Deus não podem ser frustrados, que Deus ele cumpre os propósitos dele na vida dos seus servos, que são fiéis, obedientes. E ali na cadeia, ele interpretou os sonhos do copeiro do faraó, interpretou os sonhos do padeiro do faraó, e na hora daqueles homens falarem de José para faraó, e contarem toda a verdade, que José tinha sido injustiçado, eles se esqueceram disso. E José ainda ficou mais 2 anos naquele lugar, esquecido, abandonado pelos homens. Mas em um dia como qualquer outro, Faraó, ele acordou muito preocupado, porque ele teve alguns sonhos estranhos, e ele pediu para os seus ajudantes ali interpretarem os sonhos, e ninguém soube interpretar, até que o copeiro se lembrou daquele menino que estava lá preso, e ele falou: tem um moço lá, uma vez ele interpretou um sonho meu. E o faraó então mandou chamá-lo, e José interpretou os sonhos de faraó, e faraó ficou impressionado com a sabedoria, com o dom que Deus deu a ele, e colocou ele como governador do Egito. Irmãos, em um dia como qualquer outro, Deus mudou a vida de José. Nós vemos também na vida de Moisés, em um dia como qualquer outro. Moisés estava cuidando das ovelhas, 40 anos ele já estava naquele deserto, fugido lá do Egito, com aquele sentimento de fracasso, de que a sua história tinha tomado um rumo totalmente diferente, e de repente Deus falou com ele através de uma sarça, que ele chegou mais perto e ele se assustou, porque aquela sarça tinha um fogo nela, mas não se queimava. E um dia como qualquer outro, Moisés não estava esperando aquilo, e Deus mudou a história dele. A partir dali ele se tornou um profeta, ele foi e resgatou o povo do Egito da escravidão. Nós vemos também na vida de Davi, em um dia qualquer, Davi estava ali pastoreando seus rebanhos, ele nem sabia, mas chegou ali o profeta Samuel, e foi ali para ungir o próximo rei de Israel. E Davi nem foi chamado pela primeira vez. Muitos dizem que é porque ele não era filho da mesma mulher que era mãe dos outros irmãos. E Davi então estava ali pastoreando o rebanho, e o pai apresentou todos os filhos, e Deus falou com Samuel: Samuel, não se atente para a aparência deles, não se importe deles ser fortes, parecerem muito inteligentes, não, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Aquele que eu quero ungir como rei não está aqui no meio deles. Então Samuel perguntou: tem mais alguém nessa casa? E ele falou: tem um menininho lá, está lá pastoreando as ovelhas. Então mandaram chamar Davi. Quando chegou lá, Deus falou para Samuel: é esse, unja ele, porque ele vai ser rei de Israel um dia. E foi um dia como qualquer outro, Davi não estava esperando. Nós vemos também na vida de Neemias.
Neemias, ele era ajudante do rei, estava no palácio, e um dia ele viu o seu irmão voltando de Israel, de Jerusalém, e ele perguntou para o seu irmão: como que está o nosso povo lá? Porque eu estou servindo aqui em outro país, fora da minha cultura, eu estou por fora do que está acontecendo. E ele, muito triste, falou: olha, Jerusalém inteira está destruída, os muros foram derrubados, o povo está passando humilhação, o povo está totalmente humilhado, derrotado. E a Bíblia diz que naquele dia Neemias sentou e chorou, e ele ficou 2 dias chorando amargamente, com muita tristeza na alma. Irmãos, aquela pergunta que ele fez para o seu irmão mudou a vida de Neemias, porque a partir dali começou o plano de Deus a ser executado. E Deus foi usando então Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, restaurou a moral do seu povo, a fé do seu povo. Em apenas um dia, uma pergunta que se ele não fizesse, se ele não encontrasse com seu irmão, nada daquilo teria acontecido. Nós vemos também o exemplo na vida de Pedro, André, Tiago e João. Um dia eles estavam lá consertando as redes, guardando as redes, porque eles tinham tido uma noite frustrante, não tinham pegado nenhum peixe sequer, apesar de serem pescadores profissionais acostumados com a pesca. E num dia qualquer de manhã, Jesus chegou para eles e disse: por que vocês estão assim? Lança a rede lá, ó, lá no fundo, e aí vocês vão ver o que acontece. E Pedro falou: Jesus, nós já tentamos, não tem peixe, eu posso te garantir. Mas Pedro disse: mas já que é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar as redes. E a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes, encheram todas as redes que tinham ali, tiveram que chamar outro barco, porque o barco começou a afundar. Tamanho foi o milagre. Pedro ficou então se sentindo indigno, não merecedor de tudo aquilo. E Jesus falou: não se preocupa não, Pedro, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Amém? Então, em uma manhã qualquer, Deus mudou a vida daqueles homens. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, mas eu numa noite qualquer, eu fui convidado para ir numa vigília de oração. Cheguei lá me sentindo um peixe fora d'água, não entendia como é que aquele povo era tão doido, né? Numa plena segunda-feira à noite, de repente todo mundo louvando, adorando a Deus, alguns chorando, outros rindo, pulando de alegria. E ali um pregador, né, entrou com a Bíblia na sua mão, e ele pregou sobre Jesus no barco com os discípulos. E naquela passagem os discípulos se desesperaram, porque Jesus estava dormindo na proa do barco, e uma forte tempestade veio, e eles estavam quase morrendo. E desesperados eles clamaram: Jesus, você não se importa, nós estamos quase morrendo. E Jesus acordou, acalmou a tempestade, e eles ficaram maravilhados e perguntaram: quem é esse que até o mar, os ventos lhe obedecem? Irmãos, naquele momento, aquele homem na minha frente, que eu ainda não conhecia, ele falou: tem um jovem que está exatamente assim hoje. A sua vida está uma bagunça, parece que tudo está desmoronando à sua volta, mas Jesus vai acalmar a sua tempestade hoje. Irmãos, eu abri meu coração e eu falei: Jesus, entra na minha vida. E eu falei: Jesus, me perdoe pelos meus pecados, muda a minha vida. A partir daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Então, irmãos, Deus, Ele tem planos para cada um de nós, só que nós nunca sabemos quando vai ser, que jeito vai ser, e pode ser que seja hoje. Então, você tem que abrir o seu coração, você tem que ativar a sua fé, porque a única coisa que ativa o poder de Deus é a sua fé. Na época de Jesus, as pessoas rodeavam Jesus o tempo todo, eram multidões, e somente alguns eram curados, transformados, porque eles colocavam a fé, eles criam: esse é o Filho de Deus, esse é o Messias, esse não é só mais um profeta, não, esse aí não é só mais um homem inteligente, sábio, bondoso, revolucionário, não, esse é o Filho de Deus. Quando eles criam dessa maneira, eles criam também que o Filho de Deus podia qualquer coisa, e eles recebiam um milagre. Amém? E nessa noite eu quero falar sobre uma mulher chamada Ana. Ana, ela teve a sua vida mudada em um dia como qualquer outro. Eu quero que você abra comigo lá em 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana,
filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então aqui nós vemos a história de Ana. Ana, ela teve uma vida muito difícil, mas o final da vida dela, irmãos, foi um final de glória, de muita alegria. Então nós vamos dividir a história da vida dessa mulher em 3 fases: os anos de tristeza, o dia da mudança na vida dela e os anos de alegria. Então, primeiramente, nós vamos ver os anos da tristeza dessa mulher. E ela foi marcada, esses anos foram marcados por 3 coisas. Eu vejo aqui que a primeira coisa que marcou a vida de Ana foi a frustração. No versículo 4 e 5, diz assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Aqui nós vemos que o Senhor deixou Ana estéril. Pode parecer confuso. Eu sei que muitos estudiosos até ensinam que na verdade era o modo do escritor dizer a razão dela ter ficado estéril, né? Porque Deus está no controle de tudo. E só que o modo que diz aqui é como se Deus tivesse feito de propósito. E eu acredito nessa versão, irmãos. Deus é Deus. Deus, ele tem o poder, ele tem o controle sobre tudo. E ai de nós se não fossem os momentos difíceis, as coisas ruins que acontecem conosco. Deus é bom, irmãos. Mas se for preciso, ele permite sim muitas coisas na nossa vida, para que a gente veja depois o milagre acontecer. Uma vez um cego chegou diante de Jesus e queria ser curado. E os discípulos perguntaram: "Ô mestre, quem pecou nesse caso aí? Será que foram os pais dele que pecaram e agora ele está pagando? É um karma?" E Jesus falou: "Não, ninguém pecou. Mas essa doença é para a glória de Deus, porque ele vai ser curado agora. Então isso tudo que aconteceu na vida deste homem é para que vocês vejam o poder, a glória e a graça do Senhor." Então, irmãos, existem mistérios que a gente não convém entender, mas aqui diz que Deus deixou aquela mulher estéril. E naquela época, né, o marido ele podia ter mais mulheres. Na verdade, Deus ele sempre defendeu a monogamia e não a bigamia. Deus fez o homem para a mulher, e esse princípio é até hoje, até os dias de hoje. A Bíblia diz que o homem tem que ser marido de uma só mulher. Então, quando o homem tinha várias mulheres, ele sofria muitas consequências, porque podia dar problema. É uma mulher brigando com a outra, é ciúmes, é discussões, é tantos problemas. Mas naquela época, nesse contexto aqui, por causa da dureza do coração do homem, né, era permitido. E era sinal também de riqueza, de poder. Então, este homem tinha 2 mulheres, uma chamava Penina e a outra chamava Ana. Só que a gente vai ver que na vida de Ana as coisas eram sempre mais difíceis. Tudo para ela era mais complicado. E talvez você está aqui hoje e você pensa: por que para mim tudo é mais difícil? Por que será que Deus ele não ouve o meu clamor? Por que será que Deus não muda a minha vida? E assim como Ana, né? Ela não podia ter filhos, e ela, se não bastasse, ela tinha que conviver com a sua rival Penina. E realmente era uma rival, porque aquela mulher incomodava ela, irritava ela, porque Penina tinha muitos filhos. E aí nós nos perguntamos de novo: por que a gente passa por tanta humilhação, tanta frustração, né? Como é difícil, irmãos, a gente vê os outros prosperando, mesmo aqueles que nem têm o temor de Deus, aqueles que nem buscam a Deus,
parece que são vitoriosos e parece que a nossa hora nunca chega. Então a frustração foi algo constante na vida de Ana. A segunda coisa que eu vejo está aqui no versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. A humilhação fez parte da vida de Ana o tempo todo. E o diabo, ele usa pessoas para nos ferir, para nos irritar, para nos provocar. O diabo sabe quando você está mais sensível e você está mais fragilizado, e ele vai usar alguém bem próximo de você para tentar te derrubar mais ainda, para fazer você ir lá para o fundo do poço. Por isso, meu irmão, por mais que você tenha sido atacado pelo inimigo, não se desvie dos caminhos do Senhor. Não murmure, não reclame, porque Deus está vendo o que está acontecendo. Você não precisa se vingar, você não precisa fazer nada. Entrega nas mãos do Senhor. E Jesus ainda foi além. Ore por essa pessoa. Ore por aqueles que vos maldizem. Ore por aqueles que vos perseguem. Porque Deus é quem nos protege. Amém? Essa foi a outra marca na vida dessa mulher. Imagine quantas feridas emocionais. Naquela época não se falava de psicólogo, psicologia. Então a pessoa se tratava com Deus ou por ela mesma, e talvez não tinha com quem conversasse. E naquela época, não ter filhos era um sinal de desprezo, sinal de que a pessoa não era abençoada. Existia um preconceito muito grande com quem era estéril. E a terceira coisa que eu vejo aqui, no versículo 7 e o versículo 8. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha isso, irmãos. Eu vejo que essa mulher enfrentou uma profunda depressão. As coisas se agravaram tanto que por fim essa mulher não queria mais comer, não sorria mais, ficava só chorando dia e noite. Irmãos, por que Deus permite isso? Será que Deus não estava vendo a situação dessa mulher? Porque aqui diz que isso acontecia ano após ano, todo ano. Na hora que eles iam, que o marido dela ia oferecer o sacrifício, era o mesmo sofrimento, a mesma angústia, e aquilo não passava. Até que um dia, irmãos, tudo mudou na vida dessa mulher. Amém? Tudo se transformou na vida dela. E lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, não precisa abrir lá, está escrito assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Glória a Deus. Irmãos, você que está passando no deserto, você precisa já se imaginar recebendo o milagre de Deus. Isso é fé, é você crer contra a esperança, é você parar de olhar as circunstâncias e olhar para o Deus do impossível. Você já tem que começar a se alegrar de imaginar o que Deus vai fazer. Esse versículo diz que a esperança que se retarda deixa o coração doente. Se você não tiver uma fé que crê no impossível, você vai acabar ficando doente. Você vai olhar, é tanto problema na sua vida, parece que nunca você vai ser feliz na área sentimental, parece que nunca você vai conseguir ter filhos, parece que nunca você vai conseguir sair do vermelho na conta bancária. Se você não crê, você não vai ter forças para vencer. A Bíblia diz que a fé no Filho de Deus é a única coisa que nos dá vitória neste mundo. Então, creia que Deus vai responder ao seu clamor e vai ter uma alegria completa na sua vida. Amém? Até que chegou o dia da mudança, a segunda fase na vida dessa mulher. Do versículo 9 ao versículo 19. Vamos ler juntos. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz.
Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Então aqui foi o dia da mudança dessa mulher. Foi o dia que foi o divisor de águas na vida dela. Só que não aconteceu do nada. Eu vejo aqui que ela tomou 4 atitudes que mudaram a sua vida, e que você precisa tomar também essas atitudes. A primeira delas, o versículo 9 e o 10, o 9, só a parte final dele, diz que Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Irmãos, essa mulher, ela cansou de sofrer. Ela cansou de não ter mais lágrimas para chorar. E ela estava acostumada a chorar para o seu marido. Toda vez ela ficava resmungando, chorando. O marido dela perguntava: mas será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Até o marido ficava preocupado com aquele sofrimento dela. Mas um dia ela tomou a decisão de se levantar, e ela foi para os pés do Senhor. Então a primeira atitude que ela tomou, ela passou a chorar no ombro certo, no ombro de Jesus. Ela foi para a presença de Deus, parou de reclamar para os homens, parou de ficar se lamentando pelos cantos, e ela começou a buscar o Senhor. E ela abriu o coração com uma sinceridade que até então ela não tinha feito. A segunda coisa que ela fez está no versículo seguinte, o versículo 11. Diz assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Amém? A segunda atitude que ela tomou é que ela mudou a sua motivação. Irmãos, tente imaginar o coração dessa mulher, tantos anos sendo afrontada, tantos anos sendo humilhada, zombada. Imagine o sentimento que ela tinha de querer mostrar para os outros que ela agora era uma mulher abençoada. Talvez ela até sonhasse com isso: nossa, no dia que eu tiver um filho, olha, eu tenho certeza que as pessoas vão parar de me ver como uma mulher derrotada, elas vão parar de me ver como uma mulher desprezada. E aqui ela fez uma promessa para Deus. Ela falou: Deus, se o Senhor me responder, se o Senhor me der isso que eu estou te pedindo há tanto tempo, se o Senhor atender o meu clamor, eu vou consagrar esse menino todo dia da vida dele. Ele vai ser um servo teu, ele vai te servir, eu vou consagrar ele. Então, irmãos, antes de nós pedirmos alguma coisa para Deus, nós devemos refletir. E essa reflexão tem que ser profunda, porque às vezes é muito difícil encontrar a resposta. Mas talvez a motivação nossa não é simplesmente para a glória de Deus. Talvez é para o nosso bem-estar, para o nosso prazer. Se você está orando por um marido, por uma esposa, ore para que não somente você seja feliz, mas para que vocês possam fazer a obra juntos, para que vocês possam ganhar almas juntos, porque esse é o propósito do casamento, é viver para a glória de Deus. Um fortalecer o outro, como diz a Bíblia, é melhor serem 2 do que 1. Se um cair, o outro levanta. Se um estiver com frio, o outro aquece. Irmãos, nós precisamos refletir sobre a nossa motivação, porque talvez foi isso que essa mulher fez. Ela mudou a motivação. Não, eu não quero ter filho só para mostrar para essa minha rival, só para provar para o meu marido que eu sou a mulher de Deus, que eu fui atendida. Não, ela queria agora um homem para servir a Deus. Irmãos, quando a nossa oração se une com aquilo que Deus quer, ali acontece o milagre. Deus queria nessa época levantar um profeta. O povo de Israel estava passando por um momento muito difícil. Estava se levantando o exército dos filisteus contra o povo de Israel, e eles precisavam de uma direção de Deus. Não tinha ninguém ali que pudesse trazer uma palavra, uma direção. Aquele povo então queria um rei.
e Deus falou: eu não posso dar um rei para vocês, só porque as outras nações têm, eu não vou fazer isso. Mas aquele povo queria tanto, e não tinha ninguém que direcionasse o povo. Então Deus queria um profeta, e aquela mulher, ela orou: Senhor, se o Senhor me der, eu vou consagrar esse homem. Irmãos, os propósitos se uniram, e a vontade do Senhor foi feita. A terceira coisa que eu vejo, a terceira atitude, está no versículo 17 e o versículo 18. Olha o que está escrito: Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Glória a Deus. Irmãos, esse profeta Eli, ele foi um homem que errou muito. Ele não teve capacidade de cuidar dos filhos dele. Ele falhou na criação dos filhos. Os filhos ficavam brincando com coisa séria, com coisa de Deus. Por isso ele perdeu a glória de Deus. Ele foi um homem que não levou tão a sério como deveria. Mas não importa. Quando Deus, ele derrama unção sobre a vida de alguém, quando Deus quer usar uma pessoa, ele usa. E é por isso que muitas vezes a gente fica questionando: nossa, mas como é que aquele fulano, ele é usado por Deus? Eu conheço a vida dele. Irmãos, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Eu vou repetir: ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Por isso o maior desejo nosso tem que ser aprovado por Deus. Tem muitas pessoas que vão profetizar, vão expulsar demônios, fazer curas e milagres, e vão chegar diante de Jesus, e Jesus vai falar: eu não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Porque essa pessoa era usada por Deus, mas não era aprovada por Deus. Eu não vou julgar a vida deste homem, mas a palavra na boca dele tinha poder, porque naquela época o profeta, ele era como se fosse o próprio Deus aqui na terra, e ele tinha essa unção de profeta. Era o profeta Eli, apesar de ser um profeta velho, no sentido de que ele já não tinha a verdadeira comunhão com Deus, mas era como se fosse Deus aqui na terra falando. E ele falou: olha, que seja feito aquilo que você deseja, né? E ele disse: vá em paz, porque o Deus de Israel vai te dar o que você pediu. Só que o que fez a diferença foi que aquela mulher creu. E a prova de que Ana creu é que o seu semblante mudou. Ela tomou posse, irmãos, daquela palavra, e ela já não preocupou mais. Ela creu, irmãos. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Às vezes você tem que orar horas e horas, dias e dias, até chegar esse momento em que você crê, e já não existe mais a barreira da incredulidade. Então, hoje nós temos a palavra de Deus, irmãos. Você tem a profecia aí na sua casa, lá na sua casa, aqui na igreja, onde você for, você pode ler a Bíblia no seu celular, e aquilo vai ser boca de Deus para você. E você pode crer nas promessas de Deus, naquilo que Deus fez no passado, Deus pode fazer na sua vida. Então você tem que crer, porque é isso que vai destravar o milagre na sua vida. Amém? E a última atitude que ela tomou, o versículo 19 e o 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém? A quarta atitude que ela tomou, ela agiu. Ela tomou uma decisão. E aqui diz que naquele mesmo dia ela se deitou com seu marido, e eles então tiveram relação, e Deus então fez o milagre. Deus não fez o milagre antes. Aqui não diz que Deus se lembrou dela e depois ela fez isso. Não, ela primeiro, ela teve relação com seu esposo, e Deus se lembrou daquela mulher. Então, irmãos, nós devemos fazer o que estiver ao nosso alcance. Você tem que pensar: o que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte no milagre? Faça a sua parte, mas faça com fé, crendo que não vai ser em vão, e Deus vai operar o impossível na sua vida. Amém? E agora vem a terceira fase dessa mulher, os anos de alegria. Meu irmão, quando chegar essa etapa na sua vida, você vai ficar assustado, porque você vai se contentar com pouco, você vai estar feliz com pouco, mas Deus vai falar: não, ainda não acabou, eu tenho muito mais para você. E você vai ficar em paz, porque Deus, quando Ele faz as coisas, é no tempo certo, e até que aconteça, você tem que manter a atitude certa. Não adianta querer passar a perna nos outros,
querer prejudicar os outros até que se cumpra. Não, Deus não precisa disso. Se existe uma pedra no seu caminho hoje, se existe alguém que aparentemente está impedindo os planos de Deus na sua vida, fica tranquilo que o próprio Deus se encarrega disso. Deus, ele tira essa pedra do seu caminho. Amém? Nós vemos o caso de Davi, eu já falei aqui na última pregação, que Davi tinha uma pedra no seu caminho, o rei Saul. E esse rei Saul era um rei cruel que teve inveja de Davi por muito tempo, mas Davi deixava tudo nas mãos de Deus. E o tempo passou e aquilo que seria algo natural aconteceu. Saul, ele morreu, seus filhos morreram, pagaram por tudo que fizeram de mal. E Davi reinou, e Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então você pode ficar tranquilo que Deus, ele faz, ele tira do seu caminho o que não vier dele. Glória a Deus. Aqui no versículo 21 ao 28 é a última etapa da vida dessa mulher. Diz assim: quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino foi desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que parecer melhor a você, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, com uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Amém? Irmãos, nessa fase dela, foi a fase em que Deus, ele vira a chave na tua vida. É a fase em que o deserto passa. Obviamente os problemas vão continuar. Enquanto estivermos aqui, passaremos por aflições, mas é o momento de colher. A Bíblia diz no Salmo 126 que aqueles que vão caminhando e chorando, semeando, eles voltarão com a sua colheita, com muita alegria. Então essa é a promessa de Deus. Você que está passando por lutas, chorando muito, você vai voltar com a colheita nas mãos. Amém? A primeira coisa que essa mulher fez, ela simplesmente decidiu não se vingar. Ela não quis ferir a sua rival, porque pessoas feridas, elas ferem as outras, mas ela não quis ferir a Penina, mesmo por todos aqueles anos de humilhação, de frustração, por tudo aquilo, porque Ana estava curada emocionalmente. Irmãos, Deus, ele tem promessas de cura para nós. Ela não quis se vingar. Ela sabia que o verdadeiro inimigo de Ana não era a sua rival Penina, não era pessoas, mas era o inimigo das nossas almas, Satanás. E ela fez questão de voltar no mesmo lugar que foi o dia que a vida dela mudou, o mesmo lugar onde ela se prostrou e ela não tinha mais força, e ela chegou no limite. E às vezes Deus deixa a gente chegar no limite, e ela voltou àquele lugar para glorificar a Deus. Aqui diz que ela adorou ao Senhor naquele lugar. Então, irmãos, no lugar ali onde você foi humilhado, onde você não tinha mais saída, você vai voltar lá e você vai glorificar a Deus. E você vai se lembrar: nossa, foi aqui que Deus operou o milagre. Amém? Então, Ana não quis se vingar, pelo contrário, esperou o tempo, esperou o menino desmamar. Ela não teve pressa, não quis ficar exibindo, mostrando: olha aqui o meu milagre. Não, ela quis fazer tudo certo no tempo de Deus, porque ela estava em paz, sem ansiedade. A segunda coisa que eu vejo nessa fase da vida dela é que Ana foi honrada, porque Samuel, ele se tornou o líder de todo Israel. Aquele menino, ele foi consagrado desde criança. Desde criança ele já ouvia a voz de Deus. Um dia ele estava dormindo e ele ouviu alguém chamar: Samuel. E ele foi correndo atrás do sacerdote Eli, porque ele já estava morando ali perto, porque o sacerdote Eli iria treiná-lo. E ele falou: Eli, você me chamou? Eu falei: não, meu filho, volta a dormir. E 3 vezes Deus chamou Samuel. Na terceira, o Eli, ele teve a consciência, ele pensou: talvez seja Deus te chamando.
e realmente era Deus falando com ele. Então foi um menino de Deus, um homem de Deus, e o interessante é que ele se tornou o maior líder de Israel, um grande profeta de Deus, que chegou a ungir Davi no futuro. E naquela época as pessoas iam até o profeta, consultar o profeta, receber oração, receber orientação, receber a bênção. E quem que teria que ir lá buscar a bênção de Samuel? Penina e os seus filhos. Então, irmãos, deixa que Deus faz. Não queira se vingar, não queira fazer nada para prejudicar os outros, não queira sujar o seu coração por coisa pouca, por coisa pequena, porque as pessoas têm muito a perder, mas as pessoas não têm nada a perder lá fora, mas nós temos muito a perder. Nós temos a presença de Deus. E quantos não estão aqui mais na igreja porque em algum momento se sentiram ofendidas e o diabo lançou essa semente, se sentiram frustrados, quiseram devolver na mesma moeda e com isso saíram da presença de Deus. Então Ana, mesmo sendo desprezada, ela foi fiel e no final ela foi honrada, porque foi a mãe do maior profeta ali de Israel. Amém? É isso que Deus faz, irmãos. E por fim, como eu disse, né? Se já estava bom, imagina o que Deus vai fazer. Deus faz muito mais. E a última coisa que eu vejo é que Ana foi surpreendida por Deus. Aqui no capítulo 2, o versículo 18 ao 21. Olha o que está escrito. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é isso que Deus faz, irmãos. Nós pedimos tal coisa e Deus planeja nos dar muito mais. Para isso temos que ser obedientes, temos que fazer como Jesus, entregar tudo nas mãos de Deus. Quando Jesus ele era zoado, ele era desacreditado, ele não devolvia na mesma moeda, ele simplesmente entregava ao Pai. E lá em Efésios 3, o versículo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. É isso que Deus faz, irmãos. Eu quero muito agora que você se levante. Vamos nos colocar de pé. E nós vamos apresentar ao Senhor a nossa vida. E se você não tem um pedido específico, você vai pedir que o Senhor te use, que o Senhor transforme a sua vida para que você possa transformar outras vidas. E você pode ter certeza, é isso que Deus quer fazer. E quanto mais você orar sobre isso, quanto mais você pedir, mais Deus vai fazer, porque esse já é a vontade e o propósito de Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta noite. A tua palavra foi entregue, Pai. Eu creio, Deus, que não foi em vão. A tua palavra nunca volta vazia. Eu sei, meu Pai, que muitos aqui estão passando por essa fase, esses anos de tristeza de Ana. Senhor, talvez seja no casamento, talvez seja nas finanças, talvez seja nas emoções. Pai, quantos agora estão no fundo do poço, sem que ninguém os socorra, mas a tua palavra tocou nesse coração nesta noite, e eu creio que junto com ela, o poder que atua em nós, que é o Espírito Santo de Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Por isso, meu Deus, alinha o nosso coração com o teu nesta noite. Pai, que se houver uma motivação errada, se a nossa motivação ainda não for para a tua glória, Pai, muda o nosso coração. Se a nossa motivação não for para mostrar que o Senhor é por nós, mostrar o teu milagre, a mão do Senhor, que o Senhor mude o nosso coração. Se a gente for estar no topo para perder a nossa alma, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, então não deixa, Pai. Se for para estarmos no topo, para pisar e humilhar aqueles que não acreditaram em nós,
Tira essa raiva do nosso coração, meu Deus. Tira esse sentimento de vingança. Tira, meu Deus, essa coisa ruim, Pai. Essa raiva, Pai, que eu tenho e nós temos muitas vezes das pessoas. Essa pessoa que é o nosso familiar, talvez, que nos machucou tanto e agora não conseguimos liberar o perdão. Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nós estamos perdoando agora. Pela fé, obedecendo a Tua palavra, Jesus, estamos perdoando os nossos devedores, perdoando os nossos pais, perdoando os nossos irmãos, perdoando os nossos parentes, nossos amigos, colegas de trabalho, pessoas que não acreditaram em nós, que jogaram maldição na nossa vida. Está quebrado e cancelado em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que toda palavra que foi lançada contra nós cairá por terra, não terá poder algum contra nós. E eu tomo posse desta palavra, Pai, que nenhuma inveja, nenhum sentimento de vingança, nenhum ciúme, Pai, nada vai atrapalhar os planos que o Senhor tem para a vida dessa pessoa. E que o Senhor conceda o milagre, Pai. Conceda o milagre, a cura emocional, a cura física, Pai. Eu ministro, eu declaro a cura do Senhor sobre esta vida agora. Eu declaro, Pai, a unção, o poder do Senhor, quebrando todo jugo, toda maldição familiar, tudo aquilo que nós trazemos na nossa herança, Pai, família, todo vício, Pai, toda perversão sexual, tudo aquilo, Pai, que atrapalha a nossa santidade. Senhor, nos liberte agora, em nome de Jesus. Muda a nossa história, Senhor. Queremos ter uma nova vida contigo. Queremos, Pai, viver esses anos de alegria. Eu creio que hoje foi o dia que o Senhor selecionou. Não foi à toa que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, meu Pai. Tem pessoas sofrendo, se lamentando, Pai, dia e noite. Mas eu creio, Pai, que a alegria virá pela manhã. Eu creio na cura, na restauração. Eu creio no Teu milagre, Pai. E eu sei que os meus irmãos também creem. Pai, nós tomamos posse. Nós já Te agradecemos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não deixa o Teu povo desamparado. O Senhor é por nós. Ninguém será contra nós. Ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Em algum momento tem que parar e a bênção vai chegar. Eu creio que começou hoje uma nova etapa na nossa história. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro, eu Te agradeço e eu Te louvo para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.